Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, domingou por aqui, espero que todos estejam bem, né? Quem é do Rio de Janeiro enfrentou fortes chuvas no dia de ontem, inclusive eu fiz uma pequena viagem para Teresópolis, né? Quero agradecer aqui ao botafoguense Fabiano Matos, né? A querida Mabel também, que me recebeu lá com muita hospitalidade, como sempre, né? E toda a galera que confraternizou por lá, era uma confraternização de fim de ano, que acabou virando início de ano, né? Enfim, mas o sábado foi agitado, não só com as chuvas no Rio, mas também no Botafogo, tá? Vou falar já sobre as novidades do Fogão. Vamos falar de uma novidade também, né? O Savarino, tá? Que era até esperado que se apresentasse lá em Itu, né? Mas teve alguma burocracia, enfim, ele vai se apresentar ao Botafogo esta semana, já no Rio de Janeiro. O Botafogo fica até amanhã, segunda-feira, lá em Itu, né? E aí retorna para o Rio de Janeiro e ainda faz um treinamento já no Lonier, visando a partida contra o Madureira na quarta-feira, né? Deixa eu ajeitar meu cabelo aqui, momento Brownie. Um abraço pro Brownie. Galera, seguinte, o Botafogo fez um coletivo lá em Itu, empatou em 1-1 com o Desportivo, já tô na vibe espanhola, no Desportivo Brasil, né, 1-1, mas é um coletivo, algo natural, muita gente já cornetou o resultado, mas normal, totalmente normal. Os jogadores estão voltando, né, tirando aquele peso das férias, das costas, então isso aí é um resultado. O próprio Palmeiras também fez um jogo amistoso, empatou também, enfim, segue a preparação. O que naturalmente nos preocupava, né, era o fato do Botafogo estar se preparando lá em Itu, ter esse momento de 2 treinos por dia, né, e tá sem um lateral direito, né, e parece, né, que o Botafogo resolveu esse problema ontem. Wilson Manafá, o português, né, de 29 anos, que o Botafogo já tinha tentado ano passado, finalmente se acertou com o Botafogo e é aguardado aí nos próximos dias, né, para uma bateria de exames, enfim, e tudo dando certo, ser anunciado como novo lateral direito do Fogão. Comenta o que você achou, né, dessa contratação Wilson Manafá, tá? Deixa eu abrir a porta aqui, porque já tem cachorro querendo entrar. Aqui é assim mesmo, é sem corte, sem edição, estilo old school total. Então, galera, é óbvio que a torcida recebeu bem a notícia da contratação, porque o Botafogo não poderia começar a temporada sem um lateral direito, né? Por mais que o Manafá não vai chegar a tempo do jogo com Madureira, muito provavelmente também, certamente também não estará apto a jogar contra o Bangu daqui a uma semana, mas o Botafogo precisava urgentemente um lateral direito. Depois de ter tentado o Luiz Advíncula, né, do Boca Juniors, o Wilson Manafá foi, digamos, o plano B do Botafogo, e o Botafogo conseguiu um acerto com o Granada da Espanha, que era, né, até o momento, o atual clube do Wilson Manafá, beleza? O ponto, assim, que a gente tem aquela interrogação em relação ao jogador é o fato de que ele tem jogado pouco nas últimas temporadas. Essa temporada atual, que aliás o Granada faz uma péssima campanha, mas também é um clube pequeno, né, da Espanha, o Manafá fez apenas 5 jogos. Teve também a questão que chegou um técnico novo por lá, testou o Manafá na ponta direita, tentou, né, inventar ali, professor Pardal, não deu muito certo, e aí desde então não utilizou mais o jogador, né, na equipe titular do Granada, tá? A última partida do Wilson Manafá foi no comecinho de dezembro, tá? O jogo justamente contra o Real Madrid, né, em que o Real Madrid venceu por 2-0, foi dia 2 de dezembro, tá? E aí agora eu vou passar para vocês, antes de eu falar dos números do Manafá, falar um pouquinho da história dele, tá? Um jogador que começou em equipes pequenas, passou pelo Sporting de Portugal e depois foi para o Portimonense, né? Equipe que
por curiosidade, né, é a dona do passe do Lucas Fernandes. E no Portimonense, o Manafá se destacou lá em 2018, 2019, tá? Então já 5 anos atrás. E aí despertou o interesse do Futebol Clube do Porto, né? Um gigante do futebol português, e ele foi jogar no Porto. Foi quando ele teve ali o seu melhor momento. Tenho quase certeza que foi até contemporâneo do Tiquinho, né? Sei que o Tiquinho segue, né? Ele se segue nas redes sociais, curte as postagens, então certamente estiveram juntos, né? E aí no Porto ele foi titular da equipe por mais ou menos 2 temporadas, tá? A gente sabe que na Europa tem uma mudança muito grande, né, de jogadores, dependendo da partida, os técnicos sacam os jogadores, mas enfim, ele teve uma certa constância e pode-se dizer que foi o auge dele, né, jogando num grande clube, justamente no Porto, tá? Ali no final de 2021, ele tem uma lesão que a gente pode falar relativamente grave, tá? No joelho direito, e essa lesão tira ele dos gramados, ou como dizem em Portugal, do relvado, né? Por 18 meses, ou seja, 1 ano e meio fora dos campos, tá? E aí, quando ele se recupera, o Porto decide não renovar com o jogador. Então, assim, é um ponto de interrogação? É um ponto de interrogação, e até por isso é muito importante, antes que a gente carimbe, né, o Wilson Manafá no fogão, os exames médicos que ele vai passar. Óbvio que o fato dele ter ido para o Granada, né, ter jogado na La Liga espanhola, dão indícios de que ele está recuperado dessa lesão. Afinal, foi 1 ano e meio se recuperando, né? Vou passar números aqui dele das últimas 4 temporadas, tá? E como eu disse, né, não foi tão constante, são só 81 jogos, tá? Mas desses 81 jogos, importante, 70 como titular. Ele fez 7 assistências, deu 57 passes decisivos, um bom número. Nos cruzamentos ficou devendo um pouco, 26% apenas de acerto, 52% de duelos ganhos, um pouquinho mais da metade, e 373 bolas recuperadas, tá? É um jogador que tem como característica o drible, né? É um jogador que é bom no 1 contra 1 e com características ofensivas, tá? O que ele pode melhorar, né, que os setoristas do próprio Porto comentam, é que é um jogador que tem falhas mais defensivas, né? Não diria nem falhas, mas que o ponto fraco dele é a parte defensiva. Porém, ele se caracteriza, né, por imposição física, um jogador de 1,77 m, tá? Não é um jogador fortíssimo, né, mais longilíneo, mas de essa característica de imposição física mesmo e velocidade, né? E ele também supre um pouco essa falha, digamos, defensiva também, com uma rápida recomposição, né? Um jogador rápido. Eu trouxe aqui há alguns dias a informação de que o Thiago Nunes quer implementar no Botafogo justamente jogadores velozes, né? Tanto com a bola como também sem a bola, justamente essa característica do Wilson Manafá, beleza? Galera, o grande momento, né, o meme, né, esse foi o seu momento, talvez o grande momento da carreira do Wilson Manafá foi quando, deixa eu contextualizar aqui, em fevereiro de 2021, pela Champions, tá? Pela Champions League, a equipe do Porto enfrentou a Juventus, né? La Vecchia Senhora da Itália. Então simplesmente coube ao Manafá marcar Cristiano Ronaldo, o maior jogador, né? Há controvérsias, tem gente que fala do Eusébio, a galera mais antiga, mas possivelmente, né, a gente pode cravar, maior jogador da história lusitana, Cristiano Ronaldo. E o que aconteceu? Antes de eu falar o que aconteceu, o técnico da época, né, o Sérgio Conceição, lá do Porto, ele surpreendeu na escalação, tá? Porque o Manafá ele estava sendo contestado, né? Um dos jogadores mais contestados pela torcida do Dragão, tá? Mas o Sérgio Conceição bancou
e escalou o Manafá justamente nesse duelo importantíssimo e justamente para marcar o Cristiano Ronaldo, né? Lembrando que na época o Porto vinha de 4 empates consecutivos. Resultado, o Porto venceu a partida, né? Acabou se classificando contra a Juventus, né? Mesmo perdendo depois do jogo de volta em Turim, mas no agregado se classificou. Mas esse jogo da ida, o Manafá foi o melhor jogador em campo, tá? Teve uma noite brilhante, todos os jornais portugueses exaltaram a atuação do Manafá, né? Que inclusive deu uma assistência para o gol decisivo, né? O gol decisivo, já vou passar para vocês aqui de quem que foi. Mas, enfim, ele, além dessa assistência, só errou 2 passes no jogo todo, foi uma atuação quase perfeita, né? Deixa eu achar aqui que eu anotei em algum lugar, também não importa, quando eu achar aqui de quem que foi o gol no passe, na assistência do Wilson Manafá. O jornal Mais Futebol, tá? Foi um dos jornais que aclamou e deu o prêmio de melhor em campo, né? A atuação do Wilson Manafá. A assistência foi para o gol decisivo do Marega, tá? Então, assim, gente, resumindo, Wilson Manafá, jogador ofensivo e que também é destacado também a parte mental dele, né? Nesse caso, era um jogador que estava sendo contestado, entrou em campo, enfrentou a grande Juventus do Cristiano Ronaldo e tirou de letra, né? Foi muito bem. Então, a parte mental do jogador também é um dos pontos fortes, tá? Do novo lateral direito aí do Fogão, né? Praticamente certo. E a gente sabe o quanto que a parte mental, né, foi muito questionada no passado, né? Então é importante um jogador aí que tem também essa valência, né? Mentalmente forte. Beleza, pessoal? Então, basicamente era isso sobre o Wilson Manafá. Eu vi alguns lances dele, né? Lembrava dele no Porto, mas vi alguns lances. É um jogador que realmente gosta do drible, né? E, enfim, a gente só espera que ele consiga quebrar linhas, né? E tomar cuidados também defensivos, já que ele gosta bastante de apoiar, né? Pessoal, o outro nome desse sábado, tá? É do Alan, ex-jogador do Vasco, né? Cria lá do Vasco, porém com um detalhe importante: torcedor botafoguense. A gente gosta, né, de jogadores botafoguenses. Tanto o Alan como seu pai, né, são botafoguenses. Obviamente que ele tem um carinho grande pelo Vasco, que foi o clube que revelou ele, e a gente até sabe que o Botafogo já vinha negociando com o jogador aí há cerca de 1-2 semanas, né? Espero que o Vasco não tente atravessar mais esse negócio, né? Tentou o Savarino, espero que o Vasco não tente chegar junto do Alan, né? O Alan é uma boa descoberta, na verdade um jogador até bem conhecido, né? Mas é uma boa descoberta, podemos dizer assim, do scout alvinegro, né? Depois que ele saiu do Vasco, ele foi para o Napoli, atuou também um período na Udinese, também na Itália, e tem passagem pelo Everton, da Inglaterra. Atualmente, o Alan tem 33 anos, tá? Joga lá nos Emirados Árabes Unidos, na equipe do Al-Wahda, beleza? Essa temporada ele tem 19 jogos e 3 assistências no Al-Wahda. É um jogador que, ao meu ver, se o Botafogo conseguir contratá-lo, tá, chega para ser titular. Enquanto o Manafá ele vai ser titular, até pela falta de laterais, né? E aí só fazendo um adendo, né? Matheus Ponte jogou ontem, tá? Os 90 minutos pela seleção pré-olímpica do Uruguai, foi 4-1 contra o Paraguai. Então, que bom que o Matheus Ponte está atuando, né? Que quando ele retornar ao Botafogo esteja aí com ritmo de jogo, né? Isso é muito importante. Até a BTB Esportes entrevistou ele, né? Perguntou qual a expectativa para o ano, Botafogo e tal. E ele foi ali, né? Meio que aquela declaração padrão, né? De boas expectativas, enfim. O jovem Matheus Ponte. Mas é o seguinte, o Manafá chega sendo praticamente a única opção para lateral. Então ele vai ser titular de início da temporada, até o Rafael se recuperar, né, e disputar a posição com ele, e o próprio Matheus Ponte também ter esse amadurecimento que a comissão técnica do Botafogo ainda aguarda que ele tenha, tá? Inclusive nessa entrevista basicona que ele deu, ele sutilmente falou que espera ter
mais chances no Botafogo em 2024, é o que todo mundo espera. Então, Manafá chega para ser titular, porque é basicamente a única opção. Lembrando que o Manafá tem também mais uma qualidade, tá? Ele faz também a lateral esquerda, se precisar, o que pode ser importante durante o ano. No caso do Alan, é um jogador que eu acho que ele tem muita qualidade, inclusive ele tem passagem pela seleção brasileira, né? Foi convocado algumas vezes na seleção, acabou não se firmando, mas é um jogador de muita qualidade, um jogador habilidoso, cola a bola no pé, né? Tem aquela característica do jogador que veio do futsal, né? Então o Alan realmente, eu não tenho dúvidas de que se ele estiver bem, ele será titular do Botafogo, vestirá a camisa 8 do Botafogo, né? Provavelmente. Ele que é um volante que tem também essa possibilidade de ser tanto o primeiro homem do meio de campo, como também o segundo volante, tá? Ele tem essa possibilidade. Provavelmente ele vai estar ali na posição que hoje é do Tietê e Patrick de Paula, tá? Mas o Tietê foi um dos bons jogadores do Botafogo no ano passado, né? De repente o Tietê acaba sendo improvisado ali. O Thiago Nunes vai ter uma dor de cabeça boa, como a gente fala, para achar lugar aí, caso o Alan de fato venha para o Botafogo. Qual é a situação hoje da negociação? O Alan, né, já fez ali, a gente imagina, um pé de meia, né, na Europa, tá com 33 anos, certamente tem o desejo de jogar no seu clube do coração, que é o Botafogo, né? Então, entre o Botafogo e ele, tá tudo certo, tá? A negociação agora é com o clube, a UADA, pelo seguinte: o contrato dele com o clube árabe, dos Emirados Árabes, vai até junho, tá? Ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça, né? Vir para o Botafogo de graça, né? O Botafogo, né? A SAF Botafogo quer Alan imediatamente, né? Eu também quero. Tenho certeza que você também quer. Então, o Botafogo até estuda a possibilidade de dar uma pequena, né? Uma pequena compensação financeira para o clube Al Wahda, beleza? Então tá nesse pé a negociação. Então, se a gente tiver aquele nivelar, né? Wilson Manafá naquele loading, né? 95%, a situação já do Alan um pouquinho abaixo, né? Já que precisa dessa liberação do Al Wahda, beleza? Mas ambos muito próximos, né? Inclusive o próprio Manafá é esperado nos próximos dias, chegando no Rio de Janeiro. O Alan, vamos ver aí como é que vai ser. Evoluiu muito bem na última semana a negociação. O jogador tem o desejo de vir para o Botafogo, tem o desejo, como eu disse, de defender as cores do clube do coração, né? Voltar ao Rio de Janeiro, dessa vez no Botafogo, mas precisa desse acerto. Caso contrário, ele só viria no meio do ano, tá? Pessoal, vai dar quase 19 minutos por hora. É isso, são boas novidades. A gente sabe que o Botafogo, além dessa posição de lateral direito, que era urgentíssima, como eu falei ontem, a posição de volante sendo resolvida, né, sendo encaminhada, melhor dizendo, o Botafogo ainda vai buscar um meia atacante, um zagueiro e, quem sabe, um centroavante. Então o Botafogo vai se desenhando, o Botafogo do Thiago Nunes, para 2024. Eu acho que eu não falei para vocês que, além do Jefinho, o Lucas Alter também bidou, né? Então ambos estariam com possibilidade de entrar em campo já na quarta-feira, mas a gente não sabe ainda o que Thiago Nunes está imaginando para esse jogo, né? Primeiro jogo da temporada, e naturalmente vai ser um jogo mais de observação e, como eu disse, né, tirar aquela nhaca ali, aquele peso das férias. O time está treinando, né, em 2 períodos em Itu, como eu falei, mas não é de uma hora para outra que o time entra em ritmo de competição após 30 dias aí merecidos, né, de férias, para alguns nem tão merecido assim, né? Galera, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Enfim, só posso agradecer a vocês. Eu não conferi, mas talvez a gente já tenha chegado a 7K, 7 mil inscritos. Só posso agradecer a vocês. E se você não nos segue ainda no Instagram, né? Acabei de criar esses dias a conta lá no Instagram,
obrigado a galera que já está seguindo, @canal Botafogo Digital, tudo junto, que é outra forma da gente se comunicar aí durante o dia, beleza? Tamo junto, aquele abraço, fogão pra cima. E aí, comenta aí embaixo, curtiu Manafá e Alan, seria uma boa? Comenta aí embaixo que eu quero saber a sua opinião.